Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. E na aula de hoje, aula 17, nós vamos falar sobre incremento e decremento de variáveis. Essa operação é tão importante para a gente que a gente o tempo todo está trabalhando, está fazendo incremento, está mudando os valores das variáveis. Então hoje nós vamos aprender as formas que nós temos aí de incrementar ou decrementar os valores das nossas variáveis. E é muito simples. A forma comum que a gente tem de aumentar ou diminuir o valor de uma variável, basicamente é fazendo com que essa variável receba o seu próprio valor somado ou subtraído de um outro valor x qualquer. Por exemplo, se eu tenho uma variável num que tem o valor 10 e eu preciso em algum determinado ciclo aumentar o valor dessa variável em 1. Então, a forma tradicional da gente fazer esse incremento seria num recebendo num, que é o seu próprio valor, mais 1. No caso da subtração seria a mesma coisa, só mudando o operador. E na aula de hoje nós vamos ver formas mais ágeis da gente fazer esse incremento ou decremento de variáveis. Vamos ver também como inverter valor dentro da variável. Ou seja, se o valor está negativo, nós vamos transformar em positivo, e se está positivo, nós vamos transformar em negativo. Esse é o conteúdo que nós vamos praticar na aula de hoje. Mas antes, você já sabe, se você não clicou no joinha, esse é o momento. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Lá no nosso site você encontra apostilas e materiais exclusivos aqui do canal. Acompanhe também o nosso canal nas nossas mídias sociais que estão aparecendo aí na tela. E é isso daí, agora que você já clicou no joinha, se inscreveu e clicou no sininho, vamos praticar incremento e decremento de variáveis logo depois da vinheta roda. Então, pessoal, vamos lá. Continuando aí com o nosso curso de JavaScript, vamos ver na prática aqui o assunto sobre incremento e decremento de variáveis, onde nós vamos aprender aí algumas formas de aumentar, diminuir, trocar os valores aí de variáveis. Um assunto bem importante aí, onde nós também vamos falar de pós-incremento e pré-incremento. Vamos ver a diferença dessas duas operações aí. Então vamos lá, parece uma aula boba, tá? Mas é uma aula extremamente importante, um assunto muito importante que vocês têm que ter bem fixado aí na cabeça de vocês, bem resolvido aí na cabeça de vocês. Bom, vou criar inicialmente uma variável aqui chamada num e já vou atribuir o valor 10 a essa variável, certo? Vou colocar uma operação de escrita aqui, document write, com o método write. Vou passar aqui o valor da variável num para ele simplesmente fazer a impressão desse conteúdo aqui na tela. Tá? Até que nada demais aqui. Simplesmente criei a variável, adicionei um valor e imprimi esse valor na tela. Mas vamos ver algumas operações aqui importantes de incremento. Por exemplo, se eu quiser somar 1 ao valor dessa variável, isso é uma operação muito comum, tá? Da gente ter que incrementar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, ou decrementar também, né? Diminuir de 1 em 1, de 2 em 2, multiplicar de 2 em 2 e por aí vai. Então, essas operações elas são muito comuns, é por isso que nós vamos dedicar uma aula só para esse tipo de operação. Ok, então vamos lá. O modo tradicional, o modo normal, ok? Seria eu pegar a variável num, falar que ela vai receber o seu valor, o seu próprio valor, que é num, mais 1, certo? Então isso aqui é uma operação padrão de incremento de 1, ou seja, a variável num, que aqui na linha 9 vale 10, na linha 11 ela vai passar a valer 11, porque ela está recebendo 10 mais 1. Então, o valor impresso aqui vai ser 11. Então, essa operação é muito simples,
é muito tranquilo aí. Vamos abrir aqui, atualizar, tá lá o valor 11, que foi o valor impresso aqui pelo método write na variável. Bom, o decremento, ele é a mesma coisa. Se eu vier aqui e diminuir, ok? Vou falar que num recebe num menos 1, eu estou falando que ele vai receber 10 menos 1. Então, o valor de num aqui vai ser 9. O que vai ser impresso na tela aqui vai ser o valor 9. Vamos ver? F5, está lá o valor 9 impresso, porque agora ele fez um decremento. E aqui eu posso adicionar ou remover a quantidade que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, adicionar 10 à variável num, eu simplesmente coloco aqui mais 10, certo? E assim por diante. Menos 10, mais 100, menos 100, enfim. E também vale para multiplicação. Se eu falar que num vai receber num vezes 2, o que eu vou ter aqui impresso? Eu vou ter o valor 20. Olha só, salvando aqui, atualizando, 20. Então, qualquer operação que eu colocar aqui, ele vai fazer esse cálculo, tá? Sempre a variável recebe o seu valor, vezes, no caso aqui, vezes 2. A operação que tiver aqui com o valor que eu estiver inserindo ali. Tá, muito bem. Mas existem as formas resumidas, as formas contraídas da gente realizar essas operações, que são essas aqui, ó. Se eu quiser realizar a operação de incremento de 1, tá? Essa operação aqui, num recebe num mais 1, eu vou comentar aqui e vou falar que essa operação é a mesma coisa, tá, do que essa operação aqui, ó, num mais mais, certo? Num mais mais, ele faz o incremento de 1, certo? De 1 em 1 aqui na variável num. Então, veja bem, quando eu visualizar esse conteúdo, quando eu atualizar a página, vai estar lá o valor 11, que ele acrescentou 1 ao 10. Ele somou 1 à variável num. Beleza? A mesma coisa, pessoal, para o menos menos. Então, incremento é o mais, incremento de 1, o menos é decremento de 1. Então, nesse caso, eu vou subtrair 1 da variável num. O resultado impresso vai ser o 9, olha só, 9. Beleza? Então, nós vimos aqui, por enquanto, olha só, num mais, que é equivalente a num recebe num mais 1, e num menos, que é equivalente a num recebe num menos 1. Tranquilo? Nada de muito complicado, né? Mas se eu quiser somar 2, certo? Ao invés de somar 1, de incrementar 1 ou decrementar 1, eu quero incrementar 2 ou decrementar 2. Aí a operação muda um pouco. Normalmente, como é que seria? Deixa eu ir apagando aqui para não ficar muito código aqui. Como é que seria? Seria num recebe num mais 2. Como que eu simplifico essa operação? Eu falo que num mais igual a 2, certo? Então, olha só, atualizando, tá lá, 12. Então, ele fez a adição de 2, ok? Para decrementar 2, é o mesmo procedimento aqui, ó, menos igual a 2. Então, aqui ele vai tirar 2 e o valor mostrado aqui vai ser o 8, tá certo? Isso aqui vale para qualquer valor. Se eu quiser aumentar em 10, se eu quiser somar 10 à variável, tá aqui, mais igual a 10. Se eu quiser diminuir de 10, menos igual a 10. Se eu quiser multiplicar por 2, a mesma coisa aqui, ó, vezes igual a 2. Tá vendo? Então, essa operação vezes igual a 2 é semelhante a essa aqui. Num recebe num vezes 2. O valor mostrado lá vai ser o 20. Tá bom? Então, olha que bacana aí as formas rápidas, contraídas, aí, né, resumidas, a gente fazer incremento e decremento de variáveis. Então, resumindo aqui, usando as operações aqui, vamos colocar em comentário aqui.
um comentário de bloco. Esse aqui, ok. Vamos tirar esse aqui, tira aqui também, né? Então, por exemplo, para adicionar 1, seria num mais mais. Subtrai 1, num menos menos. Somar 2 seria num mais igual a 2. A mesma coisa para subtrair 2, menos igual a 2. E aqui a gente pode trocar, lembrando, por outra operação, tá certo? Então, posso aqui vezes igual a 2, que seria multiplicar 2, dividido igual a 2, que seria dividir por 2, e por aí vai, tá certo? Funciona aí com os outros operadores matemáticos. Agora, um detalhe importante que a gente precisa esclarecer é em relação a pós-incremento e pré-incremento. O que acontece? Olha só, vamos fazer o mais aqui. Normalmente, o que vai imprimir, o que o método write vai imprimir aqui vai ser o valor 11. Beleza, até então sem dúvida nenhuma. Essa operação ela é chamada de pós-incremento, ou seja, ele incrementa o conteúdo da variável no final, tá? O pré-incremento, ele incrementa o conteúdo da variável no início. Para essa operação, para esse nosso código, não vai fazer diferença nenhuma. Mas veja bem, olha só o que eu vou fazer aqui, que interessante. Eu vou fazer a adição do num aqui dentro do método write. O que vai acontecer com isso aqui? Qual que vai ser o valor que ele vai imprimir? Vai ser 10 ou vai ser 11? Tá? A grande maioria responde 11. E eu já vou falar que está errado. Tá? Vou quebrar sua ansiedade daqui, já vou falar que está errado. Olha só, ele vai imprimir 10. Olha aqui, ó, F5, tá lá, 10. Mas por que ele imprimiu 10? Já que eu tenho um incremento aqui da variável num. Simplesmente porque, nesse caso, ele faz a impressão, o write faz a impressão, e depois dessa operação de impressão, ele faz o incremento do 1. Ou seja, é um pós-incremento. Vamos provar isso daqui? Eu vou usar o método write novamente aqui, sem o mais, certo? Deixa eu colocar um BR aqui. Vou até colocar separado aqui, para não confundir muito o código. Quer ver? Deixa eu colocar o BR aqui e vamos ver que ele vai imprimir o primeiro num aqui, que é 10, e o segundo num ele já vai imprimir incrementado. Olha que interessante isso, olha só. F5, aqui ó, primeiro 10, certo? Ele imprimiu normal, depois da impressão ele fez o incremento no num e pediu uma impressão novamente. Aí sim ele imprimiu com o valor já incrementado. Mas notem que o incremento está sendo feito não nessa linha, está sendo feito nessa linha. Então isso daqui às vezes vai atrapalhar o nosso código. Eu preciso incrementar o valor antes. E é aí que entra a operação de pré-incremento, tá? Vamos ver o que é o pré-incremento. É simplesmente trocar o lado aqui do operador de incremento, eu colocar ele na frente. Então, nessa maneira, ele faz o incremento da variável antes e depois ele faz a impressão, ok? Vamos ver agora que nessa linha vai ser impresso 11 e nessa também vai ser impresso 11. Olha só, agora as duas linhas vão aparecer com o valor 11. Por quê? Porque aqui ele fez o incremento, certo? Antes de finalizar a rotina de impressão. Então ele incrementou, imprimiu e saiu 11 já incrementado. Então isso aqui é pré-incremento, tá? A diferença aí é essa, que no pré-incremento ele incrementa antes, depois ele realiza os outros comandos. No pós-incremento, ele realiza os outros comandos e faz o incremento depois. Ok? Outra operação importante aqui, que nós podemos destacar, é sobre a gente inverter um número.
O que é inverter um número? Por exemplo, ele está negativo e eu quero passar para positivo. Ou ele está positivo e eu quero passar para negativo. Como que a gente realiza essa operação? Vamos tirar o pré-incremento aqui. E agora a gente pode tirar tudo aqui. Vou tirar tudo aqui, vou deixar só o num ali, normalmente, que vai fazer a impressão em 10. E suponhamos que eu esteja numa rotina aqui, por exemplo, de um jogo que precisa controlar a direção de deslocamento de um determinado personagem. Suponhamos que seja um jogo 2D e eu estou controlando aqui a minha setinha do mouse, aqui, um personagem que anda aqui na horizontal. Então, para ele andar na horizontal, quando ele vai andar para a esquerda, eu diminuo o eixo X. Quando ele vai andar para a direita, eu aumento o eixo X, certo? Só que quando ele chega, ele está andando aqui para a direita. Ele chega no final da tela, o que acontece? Ele tem que voltar. Então, ao invés de incrementar do x ser positivo, o x tem que ser negativo, para ele vir para a esquerda. Chegou no final da tela, ao invés de ser negativo, ele tem que ser positivo, para ele andar para a direita, e assim por diante. Então, essas operações de inverter o valor de uma variável são bastante comuns. E é muito simples, A forma tradicional da gente realizar essa operação seria num vezes, a forma tradicional aqui primeiro, né? Num recebe num vezes menos 1. Opa, o que eu fiz aqui? Ó? Num menos 1. Então, esse caso aqui, notem que vai estar impresso aqui, ó, menos 10, certo? Que é o valor invertido. Então, como que eu inverto da forma reduzida? Só um outro detalhe aqui, ó, se eu fizer essa operação novamente, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o quê? Vai imprimir 10. Olha só, F5, 10. Por quê? Porque era 10, passou a ser menos 10, menos com menos, mais, voltou a mais novamente, imprimiu 10. Tá certo? Então, a forma reduzida da gente fazer essa inversão seria num vezes igual menos 1, certo? Faz a inversão, olha aqui, ó, deixa eu comentar esse aqui, vai imprimir menos 10, olha lá, menos 10, ok? Ou existe uma maneira muito fácil da gente fazer essa inversão. Olha só, vou comentar aqui, ele vai imprimir 10, que é simplesmente colocando menos aqui na frente. Olha só, salva, atualiza, tá lá, menos 10. Então, é uma forma simplificada dele fazer a impressão, dele fazer a inversão do valor. Agora, o que acontece se eu fizer isso daqui? O que acontece com esse num? Vamos colocar um BR aqui. Ele vai ser impresso no terceiro BR aqui, na segunda impressão do num. Esse num vai sair positivo ou negativo? O que vocês acham? Ele vai sair positivo. A resposta correta é que ele vai sair positivo. Vamos tirar a prova? Eu já explico, olha só. Está lá menos 10, então agora ele vai imprimir o BR e o num novamente. Esse segundo num vai sair 10. Olha lá. Por quê? Porque essa operação ela só muda nesse momento. Tá certo? Só nesse momento aqui ele faz a impressão do num. Ele não muda efetivamente na variável. Para mudar efetivamente na variável, eu tenho que realizar a operação de inversão. Então, vamos tirar esse menos daqui. E agora nós vamos ver que os dois num aqui vão ser impressos negativos. Olha só, F5 está lá, os dois negativos. Somente nesse momento, se eu precisar que esse num seja positivo, vamos fazer até com o primeiro aqui, que eu precisar que esse num seja positivo, eu coloco menos e ele faz a inversão, porque menos com menos é mais, né? A matemática simples, básica aí. Então, F5, olha lá, o primeiro 10 voltou a ser positivo. Ok, pessoal? Então, aulinha sensacional, com conteúdo importantíssimo aí, onde nós vimos incremento e decremento de variáveis, nós vimos pós-incremento e pré-incremento e vimos também como inverter o valor de uma variável. Então, pessoal,
Quem não clicou no joinha, esse é o momento, vale o seu joinha. Quem não é inscrito, se inscreva em nosso canal, siga o nosso canal no Instagram, no Twitter, no Facebook e acesse o nosso site para baixar apostilas e materiais exclusivos aqui do canal. É isso aí, moçada. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.